Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Ano de 2013, dia 13 de março. Como é habitual nestas ocasiões, a Praça de São Pedro, no Vaticano, está repleta de pessoas e de expectativa. Aguarda-se a eleição do novo Papa após a resignação inesperada de Bento XVI. Desde 1415, que tal não acontecia na história dos Papas. O fumo branco nos telhados do Vaticano anuncia sempre o fim da espera. E desta vez, a varanda central da Basílica de São Pedro revela um pontífice que vem do outro lado do Atlântico. Jorge Mário Bergoglio chega de Buenos Aires e assume o nome Francisco para governar a Igreja com essa sensibilidade social que na América Latina é sempre mais presente e com o cuidado ambiental e humano do Santo de Assis. E naquele instante, antes da primeira bênção, é Francisco que pede a oração de todos, pelo seu pontificado, mas também por si. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Poucos dias bastaram para que o mundo ficasse mais atento ao novo ocupante da cadeira de Pedro. Este Papa fala de uma maneira que todos entendem e de temas que tocam a vida de cada um. Este Francisco, que é Papa, quer abrir as portas da Igreja, ir ao encontro. Sugere aos padres o necessário cheiro a ovelha, porque isso significa que estão com o rebanho. Lembra que no mundo do descartável também há seres humanos nessa categoria e que a riqueza nunca esteve tão mal distribuída. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. O mote estava dado e este Papa, que trocou o Palácio Apostólico por um quarto na residência Santa Marta, viajou para o sul de Itália, onde as praias não se enchiam de turistas, mas de imigrantes que pagavam com a vida o sonho de uma oportunidade. Nas águas do Mediterrâneo ficam as flores do Papa, mas em voz alta também o apelo a uma sociedade que não pode cultivar a indiferença. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Mas Francisco sabe que a marca do Evangelho não escasseia apenas nas atitudes do mundo. Também precisa ser trabalhada no interior da própria Igreja. É o que pede aos seus conselheiros mais próximos, os cardeais. Il cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. E porque os crentes necessitam de modelos na fé, Francisco canonizou duas figuras centrais na história do mundo e da Igreja.
Os papas João XXIII, a quem muitos reconhecem semelhanças com o Papa argentino, e João Paulo II, que abriu o Vaticano ao mundo e que desequilibrou o leste e os regimes totalitários que aí combatiam a fé e a democracia. Este é também um pontífice que dá continuidade à dimensão peregrina dos papas dos últimos tempos. Visita a Terra Santa com os desafios que a conjuntura política do Médio Oriente coloca sempre à construção da paz. Construir a paz é difícil, mas viver sem paz é um tormento. Um propósito que Francisco traz consigo para casa e que continua nos jardins do Vaticano, onde a pequena oliveira é ali sinal débil de uma vontade que se deseja genuína e inspiradora de atitudes políticas. No Parlamento Europeu e no Conselho da Europa, o Papa que veio das Américas sugeriu outra centralidade para este projeto comum. Giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. L'Europa che abbraccia con coraggio il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e con speranza il suo presente. Nos Areópagos Internacionais, na Assembleia das Nações Unidas, Francisco recorda que a política e a economia só são eficazes quando têm em conta a circunstância real da vida dos homens e das mulheres. Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. Francisco falou na Assembleia Geral das Nações Unidas em ano de volta ao mundo. Sri Lanka, Sarajevo, Bolívia, Cuba, Estados Unidos, República Centro-Africana. O cuidado pela casa comum e a conversão ambiental entraram no léxico da Igreja Católica com a encíclica Laudato Si. Esta sensibilidade ambiental do Papa foi acolhida pelo mundo e a preservação dos recursos do planeta é hoje uma atitude moral e de fidelidade ao Evangelho. Em 2015, a Igreja assinalava 50 anos sobre o Concílio Vaticano II. Por isso, um jubileu extraordinário da misericórdia com Francisco a abrir a sóbria Porta Santa da Catedral de Bangui, na República Centro-Africana, antes de o fazer na mais sumptuosa da Basílica de São Pedro. Como lembrou na ocasião, um gesto que 50 anos depois recorda as portas e as janelas que os padres do Concílio Vaticano II escancararam ao mundo. Mas a misericórdia não é realidade acessível pelo simples abrir ou fechar de portas. Anche si chiude la Porta Santa, rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia, che è il cuore di Cristo. Em 2017, centenário das aparições em Fátima, Francisco viaja para Portugal e canoniza na Cova da Iria as duas crianças pastores que viram a Senhora de Branco naquele mesmo lugar. Desafiou a ser no mundo sentinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus e descobrir novamente
o rosto jovem e belo da Igreja que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica de amor. Nesse ano instituiu o Dia Mundial dos Pobres e lembrou que, sendo eles o rosto de Cristo, também são o nosso passaporte para o paraíso. Francisco quis também escutar os jovens e reservou-lhes lugar na aula sinodal. Mais de 3 dezenas participaram nos trabalhos, onde pela primeira vez o português foi língua oficial. Pediram voz e assumiram a vontade de um novo protagonismo na Igreja. Francisco investiu o seu pontificado na construção de laços e de pontes. O diálogo é a via para a paz e o acesso ao futuro. Por isso, em Abu Dhabi, encontrou-se com o grão-imã de Al-Azhar, Hamad Al-Taib, e juntos assinaram o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Não c'è alternativa. O costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. Nel Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Com o mundo fechado na crise pandémica, Francisco foi a Assis para reforçar a importância da fraternidade e da amizade social. Fratelli Tutti, a expressão de São Francisco de Assis aos seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a Evangelho. Este foi o título escolhido por Francisco para uma encíclica que apresenta uma fraternidade aberta que desafia a reconhecer, a valorizar e a amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do lugar da terra onde cada uma nasceu ou habita. A importância do diálogo e a solidariedade pela minoria cristã do Iraque levou o Papa em 2021 a empreender uma viagem impensável. Bagdade, Najaf, na Síria, Erbil, etapas de um gesto de cuidado e de proximidade. Francisco visitou igrejas em ruínas e incentivou a reconciliação entre vizinhos de diferentes religiões que sempre viveram em paz. Uniu os santuários marianos de todo o mundo numa corrente de oração para confiar a Maria a humanidade inteira que experimentava os constrangimentos de um confinamento. Fátima, que também se uniu a esta ocasião, enviaria a Roma no ano seguinte a imagem da Capelinha das Aparições. Consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Um mundo ameaçado pela guerra, mas também ensombrado por critérios económicos pouco sensíveis à dignidade de cada ser humano. Por isso, o Papa voltou ao Santo de Assis para colher inspiração para um modelo de desenvolvimento a que chamou de Economia de Francisco e para a qual desafiou os jovens a serem os protagonistas de uma nova forma de pensar a riqueza e o desenvolvimento. Uma dinâmica alimentada pelas novas gerações e que perdura hoje em escolas de economia e gestão, em empresas, nos lugares onde se pensa o futuro. Il mattino viene
E uma das heranças do pontificado de Francisco é o estilo novo de ser igreja, a que todos foram interpelados pelo sínodo sobre a sinodalidade. Uma igreja de portas abertas, onde o caminho se faz lado a lado, sem mecanismos de poder nem clericalismo que retire o lugar que cabe a cada batizado. Foi por isso que ainda hoje ecoa o significado do todos, 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 gritado em Lisboa numa Jornada Mundial da Juventude memorável. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. E se dúvidas restassem, o Papa esclareceu-as no dia seguinte, na Cova da Iria, na Capelinha das Aparições. La pequeña capilla en la que nos encontramos, esto es como una hermosa imagen de la iglesia. Acogedora, sin puertas. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Y aquí también podemos insistir en que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos, 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 sin exclusión. Depois da experiência do Rio de Janeiro e do Panamá, Francisco viveu a sua terceira Jornada Mundial da Juventude junto ao Tejo, diante de mais de 1 milhão de jovens, que revelaram ao mundo que a fé também é dos jovens e que não há receio de a afirmar no meio do mundo. Em outubro desse ano, Francisco inaugurava a primeira sessão da 26ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Francisco voltava a insistir no estilo novo de ser igreja, dando agora continuidade a uma reflexão que tinha colocado a igreja toda em diálogo e onde, em muitos lugares, se tinha escutado a afirmação: é a primeira vez que a igreja nos pergunta o que pensamos. As imagens registaram mesas redondas, todos ao mesmo nível, e um diálogo em que o silêncio e a oração eram tão importantes como o que cada um ia dizendo. A dinâmica teria a sua conclusão um ano depois, com a segunda sessão do Sínodo. Regressou o formato das mesas, como que a indicar que o diálogo e o caminho na Igreja se deverão fazer agora lado a lado, olhando diretamente o rosto do outro. Conforme já tinha sido afirmado na conferência de imprensa de lançamento, esta fase do Sínodo não foi um choque para a Igreja, não promoveu agendas pessoais, nem mudou a doutrina, mas foi uma clarificação de um caminho que se apresenta agora de sentido obrigatório. Talvez por isso Francisco decidiu tornar o relatório final no documento conclusivo do Sínodo e a responsabilidade seguiu de imediato para as dioceses e comunidades do mundo inteiro. A sinodalidade está no testamento pastoral deste pontificado e colocá-la em prática será muito mais do que uma homenagem ao Papa Francisco. Una Chiesa seduta che quasi senza accorgersi si ritira dalla vita e confina se stessa ai margini della realtà,
è una Chiesa che rischia di restare nella cecità e di accomodarsi nel proprio malessere. E se restiamo seduti nella nostra cecità, continueremo a non vedere le nostre urgenze pastorali e tanti problemi del mondo in cui viviamo. Do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que no Verbo feito carne. A cada 25 anos, os Papas proclamam um jubileu e em 2025 Francisco abriu a Porta Santa do Jubileu da Esperança. A Esperança não engana foi o título da bula de proclamação e de imediato começaram a chegar a Roma delegações para os diversos jubileus setoriais. O mundo das comunicações, com uma delegação de 60 jornalistas portugueses, as Forças Armadas, Polícia e Segurança, os artistas ou os diáconos. Foi neste contexto de peregrinação à cadeira de Pedro que Francisco foi manifestando sinais de debilidade. Alguns discursos e homilias interrompidas por problemas respiratórios terminaram num quadro de pneumonia bilateral e internamento no Hospital Gemelli. Um internamento longo, de 38 dias, com a alta médica no final de março, que permitiu o regresso de Francisco ao Vaticano para uma convalescença pontuada por aparições públicas. A última foi no domingo de Páscoa, com a bênção aos peregrinos na Praça de São Pedro. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.